nosso tempo é verdadeiramente um tempo marcado pela confusão espiritual, causada pelos maus sacerdotes, pela desonestidade e pela prepotência dos políticos corruptos. Ver a Igreja, corpo místico de Cristo, tão infiltrada pelo mal, causa a sensação de que os fiéis católicos, aqueles que fazem parte da verdadeira Igreja de Cristo, estão sendo derrotados. Ver que os governantes dos países, em conjunto com aqueles que detêm o poder do dinheiro, tentam escravizar seus povos, causa a sensação de confusão e insegurança para toda a humanidade. Muitos, por ingenuidade, fazem questão de serem escravos do sistema. Não podemos negar que a batalha espiritual e a luta pela sobrevivência estão se tornando cada vez mais intensas. Estamos participando de uma época especial da história da humanidade. As profecias bíblicas relacionadas aos últimos tempos estão se realizando frente aos nossos olhos. Os grandes líderes da Igreja Católica e seus aliados estão agindo como traidores da fé e agem livremente, sem serem punidos. Aqueles que deveriam ser excomungados e lançados fora da Igreja de Cristo estão impondo a sua autoridade e punindo aos verdadeiros e fiéis seguidores de Cristo. Mesmo que o mal se abata sobre a Igreja de forma avassaladora, a Igreja Católica não cairá. O Catecismo da Igreja Católica afirma: a Igreja é ao mesmo tempo o meio e o fim do plano de Deus, prefigurado na criação, preparado na antiga aliança, fundado pelas palavras e ações de Jesus Cristo, levado a cabo pela sua cruz redentora e da sua ressurreição. Portanto, as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja, porque ela é una, santa, católica e apostólica. A Igreja é una, porque Cristo estabeleceu uma única Igreja, como seu meio de levar a salvação a todas as pessoas, em todos os momentos. A Igreja é santa, porque não é simplesmente uma instituição criada pelo homem, ou uma organização de caridade, mas foi divinamente estabelecida pelo próprio Deus, para ser o nosso porto seguro e veículo que nos conduz ao céu. A Igreja é católica, porque é universal, pensada para todas as pessoas, em todos os lugares, e para todos os tempos. É apostólica, porque foi instituída por Cristo, e depois transmitida aos apóstolos, como sinal visível da presença contínua de Jesus conosco. É romana, porque a sua sede foi fundada em Roma. É esta Igreja que o demônio luta com todas as suas forças para destruir. E não podemos negar que desde o início desta Igreja, ele já venceu grandes batalhas, com a ajuda dos seus seguidores. Já tivemos muitos maus papas, maus bispos e sacerdotes que se infiltraram na Igreja de Cristo, e foram responsáveis pela perda da fé de muitos. Um dos maiores causadores de estragos à fé católica foi Lutero, que traiu Jesus quando dividiu a Igreja de Cristo, e foi o responsável pela criação de milhares de seitas, que continuam levando muitas almas para o inferno até os dias atuais. Jesus fundou uma única Igreja, e não milhares de seitas. Atualmente, a Igreja Católica passa por grandes provações, e os verdadeiros representantes de Cristo, aqueles que preservam a sagrada tradição e seguem a verdadeira doutrina ensinada por Jesus, estão sendo perseguidos, caluniados e lançados fora. Como podemos considerar-nos dignos deste grande tesouro que Jesus Cristo nos deu, que é a Sagrada Eucaristia, se não clamarmos quando a Igreja de Cristo é traída? Ou,
quando a heresia entra pelas suas portas. O silêncio dos justos fortalece aos inimigos de Deus. Quando eu denuncio os erros do Papa Francisco e seus aliados, eu não estou agindo contra a Igreja Católica a qual eu pertenço, e tenho um profundo respeito, mas apenas aos maus sacerdotes que se infiltraram nessa igreja. Eu sou fiel a Jesus, ao fundador da Igreja Católica, e não a esse falso Papa, que usurpou o trono de Pedro no Vaticano. Os defensores de Francisco não conseguem compreender isso, e me julgam de forma errada. Eu sou fiel a Jesus, e não ao Papa Francisco. Simplesmente, porque ele não é um verdadeiro sucessor de Pedro no Vaticano. O Santo Papa João Paulo II, sim, foi um verdadeiro representante de Cristo no Vaticano. Porém, ainda hoje ele está sendo caluniado por pessoas mal intencionadas, que o acusam de ter cometido erros durante o seu pontificado. O que essas pessoas não compreendem é que o Papa João Paulo II foi coagido pela maçonaria eclesiástica a fazer coisas que não eram da sua vontade. As tentativas de assassinato ao Papa João Paulo II provam que ele era contra a maçonaria, que se infiltrou na Igreja Católica. Mas o Papa Francisco nitidamente se uniu à maçonaria eclesiástica por livre vontade, exercendo grande influência. Prova disso são as heresias cometidas por ele ao longo do seu pontificado. Ele segue o mesmo lema da maçonaria: liberdade, igualdade e fraternidade. Francisco promove a liberdade quando ele permite o ingresso de muitos terroristas em vários países do mundo, através do apoio aos imigrantes, e também quando ele apoia publicamente o homossexualismo. Ele promove a igualdade quando coloca num mesmo plano os pecadores confessos e os cristãos que verdadeiramente se converteram a Deus. É óbvio que há uma grande diferença entre aqueles que, por livre vontade, escolheram seguir ao demônio, daqueles que preferem seguir a Deus. Francisco promove a fraternidade quando ele tenta unir todas as religiões e seitas, mas ele não faz o mínimo esforço para converter essas pessoas à verdadeira e única Igreja de Cristo. Portanto, Francisco age nitidamente como um líder da maçonaria, e não como um líder da Igreja Católica. Mas, como disse Jesus, quem perseverar firme até o fim, na sua verdadeira Igreja, será salvo, e receberá grande recompensa. E Jesus sempre cumpre as suas promessas. Ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Isso é uma verdade absoluta, que se cumpre todas as vezes que acontece a transubstanciação, e Jesus se torna presente na Sagrada Eucaristia. Temos a sua presença espiritual, e a sua presença viva, em cada hóstia consagrada. É por isso que as Santas Missas são tão importantes para toda a humanidade, e, ao mesmo tempo, são tão perseguidas. É porque é através delas que Jesus cumpre a sua promessa de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo que a Igreja Católica seja atacada, e Roma se torne a sede do Anticristo, ainda assim, haverá bons sacerdotes que celebrarão as Santas Missas em lugares escondidos. O precioso alimento será encontrado apenas em poucos lugares. Ou seja, onde estiverem os fiéis sacerdotes que, mesmo sendo perseguidos, não abandonarão a verdadeira Igreja de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como disse Nossa Senhora de Anguera, aconteça o que acontecer, mantenham-se firmes na fé católica.